Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Estamos hoje na 52ª aula do nosso curso de latim. Essa é a 22ª aula dessa segunda temporada, na qual estamos estudando segundo o método Gradus Primus de Paulo Roney. Hoje nós vamos ver alguns aenigmata latina. Se você não é inscrito ainda no canal, considere a possibilidade de inscrever-se, de tornar-se um confrade, de tornar-se uma confreira. Deixe já antecipadamente o seu like preventivo e comente alguma coisa para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo tem alguma relevância e que, portanto, ele o indique, o sugira a outras pessoas. Nós estamos nas páginas 111 e 112 do material. E aí tem algumas coisas bastante interessantes para a gente ver nesta aula de hoje. Vamos lá? Aqui está vamos dizer, o ícone dos aenigmata, que é a esfinge. Mas antes de a gente ir propriamente ver esses benditos enigmas, a gente precisa entender essa palavra, aenigmata. Bom, é uma palavra de origem grega e declinada segundo a forma grega. Então, existem algumas palavras no latim que têm declinação grega. Aqui no livro, na gramática, que eu já venho falando dela tantas vezes, a gramática latina do padre João Ravizza, a partir do parágrafo 47, nessa edição aqui, a partir da página 76, mas quem conseguir, quem adquirir, ou quem já tenha a edição mais antiga, eu acho que a última dela foi em 1952, eu tenho essa, mas ela não está aqui agora. Deixa eu ver aqui, eu tenho um resumo. Eu tenho aqui um resumo dela. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Página 61. Exato, aqui, nessa daqui, que é um resumo, essa daqui é de quando? É a 10ª edição, será que ele está dizendo aqui de quando é? Vamos ver quando eles terminaram de imprimir, porque geralmente, antigamente a Dom Bosco punha essas coisinhas, mas não tem, não sei de quando é essa edição não. Prefácio à 10ª edição, 1944. Então, nessa aqui, que é um resumo, ela é interessante porque, veja, a diferença entre uma e outra. Essa daqui, que está bem mais fina, porque a que eu tenho, a outra, dessa mesma época, é bem mais grossa. Ela é assim e essa é assim. Então, aqui também está lá no número 47, 48, 46, não, 47 mesmo, 47, 48 e 49. 47, 48 e 49. Nesses parágrafos, trata-se da declinação dos nomes gregos. No parágrafo 47, sobre os nomes femininos terminados em A, que em grego são terminados em E, você vai ter a palavra epítome, nioba. Os masculinos terminados em as ou em es, como por exemplo Aeneas, Ancrises, o pai de Aneia, Ancrises, como é declinado, a própria palavra sofista também tem a forma latina sophista ou sophistes, declinada segundo o modelo grego, e os nomes da segunda declinação, esses em A femininos e em as ou es masculinos pertencem à primeira declinação.
Na segunda declinação, a gente vai ter os nomes próprios terminados em eus, como Orfeus, os nomes terminados em que tem a declinação em os, por exemplo, você tem Delos, mas também tem Delos, que é o nome de uma ilha. Ilium, Troia, mas você também tem a forma grega Ilion. E por aí vai. Então, e no parágrafo 49 tem os substantivos da terceira declinação, aqui pertence esse daqui. Então, você tem, primeiro ele diz, os substantivos gregos femininos em is, com genitivo em is, como poesis, a poesia, poesis, basis, a base, hairesis, heresia, e que tem o acusativo em in e o ablativo em i. Poesin, basim, basi e por aí vai. Os nomes gregos em ma, enigma, como poema, dogma, epigrama, tem o genitivo plural em orum ao lado da forma regular em Então você tem, por exemplo, o poema, que é o mesmo jeito de enigma, faz o plural, é um neutro, e faz o plural poemata, para nominativo, acusativo e vocativo. Então aqui também, a enigma, a enigmata. Aí você vai ter a enigmatorum ou a enigmatum, o genitivo dos enigmas. E a enigmatis, o dativo no plural, né? Aí depois tem os nomes de origem grega com acusativo singular em a. Isso vai aparecer muito na poesia, especialmente em Virgílio. Virgílio usa muito o acusativo singular em a por causa da métrica. E aí ele faz essa construção porque terminava com o acusativo normal do latim, a sílaba poderia ficar longa e ele precisava de que ela fosse breve. Então, está aqui uma dica sobre isso. Nos parágrafos 47, 48 e 49, a gente vai ter os substantivos gregos presentes no latim e declinados à moda grega. Bom, vamos aqui. Aqui são 4 enigmas, há mais outros 3 no outro slide, mas vamos aqui. Quis est studiosus sine studio? Vamos lá, olha. Quis est studiosus sine studio? Traduzindo, quem é estudioso sem estudo? Só que aqui a gente precisa pensar o seguinte, não se trata necessariamente do significado, mas da forma. Então, aqui você tem estudiosos e aqui você tem estúdio. Repare que essa primeira parte corresponde à palavra estudo. Estudio. Então, sine, se você pegar aqui, e tirar a primeira parte, o que é que sobrou? Sus. Sus em latim é porco. É isso que significa sus. As prima est. Deixa-me só conferir aqui uma coisa. A palavra as significa bronze. Também bronze. As prima est, opus altera syllaba, denique totum informis sapiens atque poeta fuit. A bronze é a primeira, opus a segunda sílaba. Enfim, completo, totum, né, completo, informis sapiens atque poeta fuit. Um sábio informe
Informes sapiens atque poeta fuit. Informes tem o sentido figurado de que causa desonra, desonrado. Um sábio desonrado foi, denique totum fuit, informes sapiens atque poeta. Enfim, finalmente, o todo foi um poeta e também um sábio degenerado. Como é que a gente sabe aqui? Veja, ele está dizendo já a dica, né? Aes prima est. Então, a primeira parte é aes. Opus altera sílaba. Altera sílaba, a segunda sílaba. Então, é só a gente juntar. Aesopus. Aesopus, que era o nome de um poeta que era humanamente era muito degenerado, mas muito sábio e excelente, ilustríssimo poeta, construtor de fábulas, as famosas fábulas de Esopo, a quem Fedro, nas Fabularum Liber Quinque, deixa eu ver aqui se eu encontro a primeira fábula. O prólogo do livro primeiro das fábulas, Fedus diz: Aesopus auctor, quam materiam reperite. A Esopo hanc ego poliui versibus scenariis. Esopo foi o autor do qual Esopo foi o autor que encontrou a matéria, né, o assunto, encontrou o assunto que eu polive. É como no sentido de polir mesmo, como é que tem uma expressão que usa nas pedras preciosas? Lapidei, que eu lapidei em versos hexâmetros, em versos cenários. Então, Esopo era um poeta magnífico, do qual o próprio Fedro imita para compor as suas fábulas, e muito do assunto, como ele diz, né? O Aesopus auctor quam materiam reperite. Esopo, o autor Esopo, encontrou esta matéria que eu lapidei em versos cenários. Então, ele está atribuindo a glória do próprio Fedro a o Esopo. Então, aqui a gente já sabe que é o Aesopus. Aes, bronze, opus, trabalho. Quando ventre carent, mites sunt. Vejam, quando ventre carent, mites sunt martis alumni. Et lites spargunt, vertice quando carent. Quando carecem do ventre, o verbo carecer, né, ter necessidade disso, se constrói com ablativo, né, ventre carent. Quando carecem do ventre, os alunos de Marte são mites, pobres, humildes. Et lites spargunt quando vertice quando carent. E espalham pedras, lites, daí a gente tem a palavra litografia, et lites spargunt, e espalham pedras, vertice quando carent, quando carecem do topo. E agora, quem é? Vejam, a dica está aqui. Alumni Martis. Martis, na mitologia romana, é o deus da guerra, corresponde a Ares, da mitologia grega. Então, Alumni Marti são aqueles dedicados à guerra. Quem é dedicado à guerra são os soldados. Soldados em latim são milites, veja, mites, lites. Se ventre carent, se falta o meio, mi, sílaba, tes, mi. Se falta o topo, mi, é lites. Então, a gente só vai pegar aqui e juntar aqui. Milites são os soldados.
Virtutes magnas de viribus offero parvis, pando domos clausas, iterum sed claudo patentes, servo domo domino, sed russo servor ab ipso. Ofereço, apresento como se ofero no sentido de tenho, né? Ofereço grandes virtudes, virtudes não no sentido teológico, viu? Virtude aqui no sentido de força, de empenho. O soldado virtuoso é aquele que é aguerrido. O homem que é virtuoso é aquele que sabe qual é a sua posição. Não tem nada de teologia. De virtus tem a ver com vir, com aquilo que é próprio do ser humano. O virtutes magna de viribus offero parvis. Ofereço grandes virtudes sobre os homens pequenos. Sobre as forças pequenas, o iribus, sobre as forças pequenas. Pando, domo clausas. Pando é no sentido de abrir completamente, né? Pando domos clausas, abro as casas fechadas, iterum sed claudo patentes. E também, né, e de novo, e outra vez, fecho as que estão abertas. Servo, domo, domino, guardo, servo, guardo, conservar, servo, domo, domino, eu guardo a casa para o patrão, sed rursus, servor, ab ipso. Mas, rursus, de novo, sou servida ou servido por ele. Quem sou? Quem é que serve para abrir as casas fechadas e fechar aquelas que estão abertas? Clauis, a chave. Interessante, né? São uns enigmas que nos fazem pensar. Agora aqui. Gleba mihi corpus, vires mihi praestitignes, de terra nascor, sedes est semper in alto. Rore ergo perfundor, sed mecito deseret humor. E aí? Gleba mihi corpus. A terra, a gleba, é para mim o corpo. A terra é o corpo. Vires mihi praestiti. A bateria está acabando. Vires mihi praestiti ignes. O fogo me dá a força. Me dá forças. De terra nascor. Aqui outro verbo depoente, né, que a gente tem visto. Nasço ou nasci, talvez seja melhor a gente traduzir como um pretérito, né? Nasço da terra, sedes est semper in alto, mas o meu lugar, a minha sede, está sempre nas alturas. Rore ergo perfundor, sed mecito deseret humor. Rore ergo perfundor, eu me banho com o orvalho, sed mecito, mas rapidamente sed mecito deseret humor. Mas humor aqui não tem o sentido que a gente dá de humor. Humor aí, que os antigos chamavam os 4 humores,
dos seres humanos era uma espécie de líquido que eles achavam que existia dentro de nós. Aí você tinha a bilis negra, a bilis, que eram líquidos. Então, humor significa umidade ou líquido. Aqui vamos pensar em umidade, porque ele está dizendo ego perfundo rore. Eu me banho com o orvalho, mas a umidade me abandona, me desserit quito, me abandona rapidamente. Quem é? Veja, tem o corpo de terra, adquire força com o fogo, nasce da terra, mas o seu lugar está sempre nas alturas. Se banha com o orvalho, mas rapidamente a umidade se lhe vai. Quem é? Bom, essa é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, mas na verdade trata-se da tégula. Tégula. Aqui tem um fenômeno interessante, né? Que tégula virou tegla e de tegla virou telha em português. É a tégula. Ela é de terra, precisa ser cozida no fogo para poder adquirir resistência. Nasce da terra, mas qual é o seu lugar? É sempre no topo das casas. É banhada com o orvalho, mas rapidamente a umidade vai-se embora. Gostaram? Sunt mihi, sunt lacrimae, sed non est causa dolores. Est iter ad caelum, sed me gravis impedit aer. Et qui me genuit, sine me non nascitur ipse. São para mim, são as lágrimas, mas não é a causa da dor. Est iter ad caelo, há um caminho para o céu, sed me gravis impedit aer, mas o ar me impede, mas o ar pesado, daí vem a palavra gravidade, mas o ar pesado me impede. Et qui me genuit, e quem me gerou, sine me non nascitur ipse, sem mim ele não nasce. Quem sou? Essa é outra difícil. Eu sou para mim. Sunt lacrimae. Há lágrimas. Sed non est causa dolores. Mas não há motivo de dor, né, por conta das lágrimas. Est iter ad caelo, há um caminho para o céu. Sed me gravis impedit aer, mas o ar pesado me impede. Et qui me genuit, e quem me gerou, sem mim não nasce ipse. Quem é? Essa também é outra difícil. Esse segundo grupo é um pouquinho mais difícil. Aqui trata-se do fumus, a fumaça. Porque, veja, a fumaça, quando você está na fumaça, os olhos ardem. Mas não é por um motivo doloroso. É simplesmente porque há uma irritação. Você não está chorando porque alguém morreu ou porque você perdeu uma grande fortuna. Você não tem um motivo real de dor. O fumo, a fumaça, em Portugal chama-se fumo. Eu até gosto, eu acho melhor, porque a gente tem aqui no Brasil a mania de chamar fumo ao tabaco. O tabaco não é fumo. Fumo é tomando uma sinédoque aí, né? Você pega a parte, o efeito pelo objeto. O fumo é a fumaça que sai da queima do tabaco, como sai da queima de qualquer outro material. Então, eu particularmente nunca uso o nome fumo para designar o tabaco. Sempre chamo de tabaco, embora eu nunca use o nome fumo também para designar fumaça. Quomodo legitis hoc responsu Dei ad superbum, como ledes esta resposta de Deus ao soberbo? O soberbo perguntou isso daqui. Ó mors, cur Deus negat itam? Aqui é uma pergunta, não está aqui. Isso aqui estava numa igreja, se não me engano, de Hamburgo. Ó mors, vocativa, que tem uma vírgula. Ó mors. Vou acrescentar aqui os sinais. Ó mors,
cur Deus negat vitam? E qual seria a resposta? Você tem o, b, mors, te, cur, bis, Deus, nos, negat, bis, vitam, nam. Que resposta é essa? Há uma coisa interessante, que é esse tracinho aqui de divisão. Repare, quando você coloca 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Aqui, esse tracinho vai ter a mesma utilidade, só que não sobre, a gente vai usar super em latim. O super b, mors super te, cur superbis, Deus super nos, negat superbis, vitam supernam. Entenderam? O superbe, o soberbo, superbus, vocativo superbe, o superbe, vírgula. Mors super te, a morte está sobre ti. Cur superbis, porque superbo é também o verbo ser soberbo. Por que superbis? Cur superbis, porque és soberbo. Deus super nós, Deus sobre nós, negat superbis. Nega aos soberbos o que? Superbis, o dativo plural, né? Negat superbis, vitam supernam, a vida eterna. Interessante, né? Essa brincadeirinha. E aí, meus caros, espero que esses enigmata tenham sido úteis. Viram como é muito útil essa gramática. Então, hoje a gente aprendeu a existência. Obviamente, talvez, não sei se seria o caso de acrescentar aqui um estudo mais detalhado sobre os substantivos de origem grega. Talvez, se aparecer mais lá para frente, coloque. Eles não são muito frequentes, mas aparecerão de quando em quando. Então, fique atento, estude, revise, reveja essa aula, brinque um pouquinho com os enigmata. Há alguns interessantes aí espalhados pela internet, mas esses aqui foram aqueles que Paulo Ronay nos brindou. Meus caros, muito obrigado. Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, aproveite e faça isso agora. Se não é inscrito, inscreva-se. Aqui do lado eu vou deixar o botão de inscrição e também a playlist para ter acesso a todas as 52 aulas do nosso curso de latim. É bom sempre revisar. Salve essa playlist, curta a aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se encontra. Valete omnes!